Olá, amigos! Sejam bem-vindos a esta videoaula. Abordaremos os seguintes tópicos: over DC em inversores solares, clipping limitando potência, dimensionamento, grid zero. Antes de entrarmos no assunto, conheçam outros vídeos de interesse. Aqui você tem vasto material sobre energia solar fotovoltaica. Sintam-se à vontade e passem por outros vídeos que temos, pois muitas informações interessantes estarão aqui disponíveis. Quantos quilowatt-pico de módulos podemos colocar nas entradas corrente contínua de inversores? Como aumentar a relação módulos fotovoltaicos inversor pode melhorar o custo-benefício do gerador fotovoltaico? A escolha pode ser técnica, baseada na tensão máxima e na corrente máxima de entrada por MPPT. A escolha pode ser econômica, reduzir custos com o inversor. A escolha pode ser baseada no custo-benefício. Mais módulos, maior quilowatt-hora por quilowatt-pico serão produzidos. Devemos ficar atentos às seguintes condições: não ultrapasse a corrente máxima por string. Não ultrapasse a corrente máxima do inversor. Não ultrapasse a tensão nominal máxima de cada string. Não ultrapasse a tensão máxima desse circuito aberto de cada string. Não ultrapasse a potência máxima recomendada em cada especificação. Não ultrapasse os limites de temperatura do inversor. Que a tensão inicial seja maior que a tensão mínima de start do inversor. Seja levada em consideração as condições climáticas do local da instalação, temperatura, umidade, altitude, ventilação e outros. Que a produção quilowatt-hora devido ao alargamento da curva de geração seja mais relevante que a perda de geração por clipping. E que seja seguido as recomendações por escrito do fabricante ou do distribuidor. É sempre bom ter uma palavra a mais antes de tomar qualquer ação. Com a queda nos preços dos módulos fotovoltaicos, as finanças do projeto mudaram em favor de uma relação DC a C mais alta. Nosso objetivo é explicar por que os sistemas estão sendo superdimensionados, as considerações técnicas relacionadas ao superdimensionamento e o impacto do superdimensionamento na vida do inversor. Devemos ficar atentos aos efeitos do superdimensionamento na vida útil do inversor e no tempo médio entre falhas, MTBF. Valores elevados nessa proporção DC a C do inversor fazem com que ele trabalhe duro por mais tempo. Além disso, a maioria dos inversores trifásicos comerciais operam com menor eficiência quando operam acima da tensão máxima do ponto MPPT, resultando em maior rejeição de calor interno. Senso comum nos diz que isso pode causar alguns problemas de temperatura. Os componentes envelhecem mais rápido em comparação com um cenário levemente carregado.
A boa notícia é que os inversores possuem arquiteturas de gerenciamento térmico para controlar as temperaturas internas e proteger o inversor durante o período prolongado de operações em potência total. Essas medidas elas também atuam para ajudar a preservar a vida de componentes sensíveis à temperatura. Os inversores eles detectam as temperaturas elevadas dos componentes críticos e têm um conjunto programado de pontos que acionam o aumento da velocidade do ventilador e a limitação de potência como meio de regular a temperatura interna. Além disso, os inversores possuem limites críticos de temperatura, que uma vez atingidos, resultam no desligamento do inversor. Eles também incluem um ou mais interruptores de temperatura como mecanismos de segurança de backup, em caso de aumento de temperatura descontrolado devido a falhas no sistema de controle de gerenciamento térmico do inversor. Devemos entender que a temperatura ambiente máxima de operação do inversor influencia a potência nominal total e considerar outros fatores que afetem a temperatura de operação do inversor e a capacidade de resfriamento, incluindo o sombreamento do inversor, a elevação, o local de montagem, interior ou exterior, ventilado, condicionado. Devemos usar o bom senso de engenharia e tentar promover o resfriamento ideal do inversor, para garantir a vida útil mais longa do equipamento. Os proprietários de geradores fotovoltaicos devem realizar manutenção programada regularmente de qualquer filtro de entrada de ar ou sistema de refrigeração. As discussões sobre vida útil do inversor e MTBF levam talvez à maior pergunta de projetistas, desenvolvedores e EPCistas em relação ao superdimensionamento ou sobredimensionamento. Como o sobredimensionamento afetará a garantia do inversor? Recomenda-se trabalhar em estreita colaboração com seu fornecedor de inversores para entender como o sobredimensionamento afeta a garantia e as questões relacionadas, como plano de manutenção preventiva e garantias de tempo de atividade. Vamos usar o exemplo. Temos um cliente do grupo B. O consumo mensal desse cliente é 22.300 kWh mês. O regime de operação dele, ele trabalha 24 horas por dia, durante 30 dias, ininterruptamente. Isso traduz-se numa potência média de 31 kW. Quais as premissas que eu vou usar nesse estudo? Primeiro, o cliente ele quer continuar no grupo B. Ele vai fazer uma usina em solo com inclinação de 15 graus em Palmas do Tocantins, onde a hora de sol pleno está em torno de 5,2 horas. Eu fiz aqui um croquis, para a gente entender. Ele trabalha de 0 a 6 horas, corresponde a mais ou menos um quarto do consumo. De 6 horas até 18 horas, metade do consumo. De 18 horas até 24 horas, um quarto do consumo. Eu quero montar para ele uma microgeração no grupo B. Eu sei que essa microgeração está limitada até 75 kW de inversor. Eu vou usar para esse exemplo um inversor sólido de 75 kW, o datasheet está anexo, e um módulo Jinko de 535 watts, também o datasheet está anexo. Eu estou usando essas duas marcas, mas poderia ser qualquer outra marca, desde que eles suportem as sobrecargas que a gente vai exemplificar aqui, não faria muita diferença. Essa é a folha de dados do inversor. Grifei ali um sólido de 75K, 5G. Ele tem uma potência máxima de entrada no lado corrente contínua de 126 kW. Ou seja, o inversor é 75, mas eu posso colocar até 126 kW pico nele. A tensão máxima de entrada é 1.100 volts. Ou seja, o número de modos que eu colocar em série não pode ultrapassar essa tensão. A tensão nominal é 600 volts. A tensão de partida é 195. E o intervalo de MPPT é de 180.000 volts, ou seja, ele vai trabalhar melhor nesse intervalo.
e vi que a corrente máxima de entrada é 26 amperes e a corrente máxima de curto-circuito é 40 amperes. O módulo, eu estou usando o módulo de 535. Ele nas condições STC, ele é 535 watts. A tensão máxima MPPT é 40,63 volts. A corrente IMP 3,17. A tensão de VOC, que influencia diretamente no número de modos em série em cada string, é 49,34. Corrente curto-circuito 13,79. E aqui os parâmetros que afetam também a quantidade de modos em série e a quantidade de modos no inversor. Para esses trabalhos, eu usarei minha planilha. Vou começar com uma aba, onde eu vou fazer a entrada de dados, mas trata-se de um programa bem mais completo. Eu uso para fazer propostas, técnico, comercial, fazer dimensionamento, etc. Vamos prosseguir, então. Aqui eu já dei uma entrada nos dados para facilitar, um cliente hipotético na zona, coloquei rural, concessionária Energisa, trifásico, 380 volts, grupo B2. Ele tem um consumo médio de 22.300 kWh mês. Consumo direto eu coloquei 50%, considerando que metade do consumo está durante o dia. O preço do quilowatt-hora é 0,91 centavos. Estou usando um módulo de 535 da Jinko. A instalação é fixa, ou seja, não tem track, é no solo, voltado para norte com a inclinação de 15 graus. E considerei um sombreamento teórico de 3%, mas ele pode ser mudado aqui. Eu vou fazer as seguintes simulações. Eu vou usar 140 módulos, 154 módulos, 168 módulos, 182, 196, 210, 234, para tentar identificar o que vai atender melhor do ponto de vista técnico e econômico. Em seguida, na minha slide onde eu mostrei a aba de entrada, eu fui para a aba simular. Na aba simular tem uma série de opções, mas o que interessa é que eu comecei a simulação com 140 módulos. Eu já sei, o programa já calculou para mim que eu posso ir até 234 módulos no inversor de 75 da Solis, nas condições que eu coloquei com o inversor de 75 kW. Ele tolera um FDI máximo de 1,67. E para 140 módulos eu estou num FDI teórico de quase 1, ou seja, um over de quase 1, ou seja, não tem over. E o sistema está me dizendo aqui que é permitido. Eu vou já para a aba de clipping, para saber da situação do clipping. Bom, nessa aba do clipping, eu estou vendo aqui que o inversor é de 75. Esses 140 módulos está me proporcionando uma potência real de 61,64 kW. O over é praticamente 1, ou seja, não tem over. E a potência dos módulos é 74,9. Eu tenho duas curvas aqui, essa curva vermelha é a curva real, curva de trabalho. Você pode ver que a potência aqui está mais ou menos 61,64. Essa curva azul é uma curva teórica, é como se eu tivesse uma potência sendo entregue do lado AC, máxima de 75 kW no ponto aqui de potência máxima. Então, a potência do inversor é 75, a quantidade do inversor é 1. E a produção, nesse caso, é 9.929,3 kWh. Em seguida, eu apliquei 154 módulos. Já vi que o over passou para 1,10. A potência dos módulos é 82,39, mas a potência real é 67,81 aproximadamente. A curva subiu em relação ao anterior, dá para notar aqui que a curva subiu, ok? Eu vou para o próximo. O próximo eu já estou com 168, eu posso alterar aqui, eu estou para 168 módulos. A potência dos módulos deu 89,88, o over é 1,20. A potência real está dando quase 74 kW, você vê que a curva vermelha está quase coincidindo com a curva azul,
Ou seja, mesmo eu colocando um over de 1.20, eu nem consegui ainda alcançar a potência máxima do inversor. Ou seja, a curva de trabalho está abaixo da curva quando o inversor entrega 75 kW. Vou para o próximo. Próximo slide, aqui eu coloquei 170, só por uma questão didática. Com 170, a potência é praticamente 75 kW. O over é 1.21, a potência de modos é 90,95 e as duas curvas se fundiram. A produção é 12.057 kWh. Mas na frente eu vou mostrar uma planilha onde vamos ver aí a proporção de número de modos e a potência entregue. Partindo para o próximo slide, eu já estou agora com 182 módulos, potência de módulos 97,37, um over de 1.3 e uma potência real de 80,14 aproximadamente. Vê que a curva real já ultrapassou a curva teórica. Fomos agora para 196 módulos, over de 1.40, potência de módulos 104,86, produção 12.920 kWh. A potência real 86,30 aproximadamente. A curva vermelha subiu mais um pouco. Agora aqui eu já estou com 210 módulos, um over de 1.5, uma potência de módulos de 112,35 kW, uma produção de 3,72 kWh. Potência real no inversor é 92,46. E que a curva ela subiu um pouquinho mais aqui. Agora eu fui para 234 módulos, eu estou com um over de 1.67, uma potência de módulos de 125,19, ainda é permitido, tá? Tá indicando aqui que é permitido ainda. Estou com uma produção de 3,87 kWh. A potência real é 103, aproximadamente 103 kW. Aqui na curva dá para destacar melhor, essa área verde aqui é o que eu estou ganhando de produção. E essa vermelha aqui é o clipado. Esse aqui agora eu já fui para 240, um over de 1.71, a potência de módulos de 128,40, uma potência real de 106,67, mas eu percebi aqui que esse arranjo não é permitido. Ok? A potência real, ela depende de uma série de fatores: temperatura, inclinação das placas, tipo de instalação, se é no solo, se é no telhado, se é com tracker, etc. A radiação do local, se tem sombreamento, a orientação, né, se está totalmente para norte, perdas em cabos e inversores, limpeza dos módulos, envelhecimento dos módulos, mismatch e outros. A questão do envelhecimento dos módulos, é por isso que em alguns momentos o over é até vantajoso, porque o módulo sofre uma depreciação com o tempo. Ele vai envelhecendo, ele vai perdendo, em torno de 0,5% ao ano. No primeiro ano pode chegar até 2%. Então, com o tempo, as características do módulo vão se depreciando e esses valores aí de over, eles vão diminuindo naturalmente. Bem, dando sequência aos nossos trabalhos, mostrando essa tela aqui, que foram as informações relevantes que levaram aqueles gráficos anteriores. Aqui a gente pode ver que a potência do módulo, nas condições STC, é 535 watts, mas a potência real nas condições de trabalho é 440 watts. Se eu for analisar os dados de placa NOCT, é 398 watts. Eu vejo que a potência NOCT está em torno de 74,39 em relação à potência STC. E a potência real está em 82,30 em relação às condições STC, que é os dados de placa do módulo. Esse módulo está dando, então, uma condição de 103,69% em relação aos dados do Inmetro. Aqui estão os dados do Inmetro. Essas são as perdas consideradas na nossa montagem em solo.
2% no inversor, 3% em perdas de cabos e conexões, 3,44% são as perdas por temperatura, o local é quente, as perdas por irradiação, né, baixa irradiação, nuvem, etc., perdas por empoeiramento, sujeira, falta de limpeza, sombreamento, foi considerado 3%, outras perdas, orientação e inclinação, reservado, e eu cheguei a um performance ratio de 74,81% para este caso. Bem, aqui então foi lançado os gráficos nesta planilha, tirando as informações com a produção em quilowatt-hora para determinado número de placas, foi as placas que eu considerei, de 140 até 234. Aqui tem a produção e aqui tem o clipping e o ganho de produção. Eu grifei 3 opções aqui, qualquer uma delas que for escolhida vai atender. No caso, eu vou escolher essa marcada com asterisco, porque eu vi que aqui o ganho praticamente se estabilizou e aqui praticamente se manteve constante ou até chegou a diminuir. O interessante que eu grifei aqui, que é uma questão muito recorrente, para onde vai essa energia clipada? Será que ela vai representar aquecimento nos inversores? Bem, muitos pensam, né, que existe dentro do inversor um banco de resistor interno que vai dissipar esse calor gerado durante a limitação de energia. Mas na verdade isso não acontece. Ao controlar o ponto de operação do arranjo fotovoltaico, em primeiro lugar, esse excesso de energia disponível, ele nunca, na verdade, é disponibilizado para o inversor, mas ele é sim convertido em calor dentro do arranjo fotovoltaico, resultando em geração de energia menos eficiente. Espero que tenha ficado claro, né, que essa energia clipada não vai representar aquecimento para o inversor, mas pode resultar algum sobreaquecimento para um arranjo fotovoltaico. Continuando, eu peguei algumas informações de outras literaturas para apenas corroborar o que eu acabei de explicar. Aqui eu tenho um gráfico que eu peguei do Solar Power World, onde eu tenho duas situações. Uma situação com inclinação de 30 graus e outra situação com inclinação de 10 graus. E aqui nessa linha eu tenho o arranjo, né, a potência de Moses em relação à potência do inversor, ou seja, é o over. Eu vi aqui que à medida que o over vai aumentando, a produção de quilowatt-hora por quilowatt vai diminuindo, que é basicamente o que eu mostrei no meu gráfico. Continuando aqui tem 3 situações de tarifas de energia, eu vou pegar essa aqui mais crítica, que é a maior, que me dá um payback melhor, entendeu? À medida que eu vou aumentando o over, fui aqui até 1.6, eu estou vendo que existe um ponto ótimo. Esse ponto ótimo está aqui na faixa de 1.3. Se eu começar a aumentar demais o over, acaba que o payback piora. Ou seja, eu coloco mais módulos, mas eles não vão responder na mesma proporção na geração de quilowatt-hora. Aqui é a mesma situação, todos os créditos aqui para ABB, eu tenho esse gráfico mostrando 3 coisas. À medida que eu aumento o over, o custo da planta ele sobe, natural, vai sempre subir, porque está aumentando o número de módulos. A energia produzida ela sobe também, depois começa a cair. E eu tenho um ponto ótimo de trabalho que está entre 1.3 e 1.4, que é o menor, que vai representar o menor LCOE, Levelized Cost of Energy. Aqui a mesma coisa, mostra uma faixa, né, ideal da relação DC a C. Bem, a gente já escolheu então trabalhar com 196 módulos. Essa parece ser a melhor opção. Eu vou ter uma produção de 12.920 kWh, o consumo de UNE é 11.150, mas eu ainda tenho que atender o consumo de 0 a 6 e de 18 a 0 horas.
Então, estamos com um gerador on-grid de 12.920 kWh. O consumo mensal é 22.300, a gente tem um déficit ainda de 9.380 kWh. Como a carga é constante, calculamos em torno de 31 kW, vamos instalar um gerador grid zero para atender essa situação. O inversor mais próximo é de 30 kW. Vamos então escolher um inversor de 30 kW e, após algumas simulações, obter as conclusões. Bom, então o sistema grid zero com inversor de 30, a gente tem a seguinte situação. Eu vou colocar nesse inversor 82 placas. Eu vi que ainda é permitido colocar. Eu vou ter uma produção de 5.212 kWh. Continuando aqui, eu fiz o gráfico, né? No sistema de grid zero com inversor de 30, ele produz 5.212 kWh. O consumo de Uno é 11.150 menos 5.212. Eu ainda tenho um consumo de 5.938 em aberto. Menos os 12.000 que foi produzido no sistema on-grid, sobrou 6.982 que foi injetado na rede. Essa é a situação do sistema grid zero. Eu tenho a rede com consumo de 31 kW, vezes 24 horas, vezes 30 dias, 22.300. Eu tenho o sistema on-grid produzindo 12.920 kWh e o sistema grid zero abastecendo a carga com 5.212 kWh. Então, ainda tem um déficit noturno de 11.150 menos os 6.982 que foi injetado. Ainda faltam 4.168 kWh para ser atendido. Para esses 4.168 kWh faltantes, a gente tem duas opções. A primeira é montar um outro gerador para produção remota, ou pagar a diferença na fatura. Se você acompanhou este vídeo em busca de uma resposta para a pergunta qual é a melhor relação de superdimensionamento, sinto informá-lo que a resposta deve ser aparente, que depende. Então, depende de uma série de fatores. A gente tem que considerar a localização do projeto, as especificações do projeto, a estrutura de custos do projeto, modelo financeiro e outros objetivos do referido projeto. Para você que acompanhou até aqui, eu vou deixar um bônus. Esses dois sites, você pode entrar. Tem muitas informações interessantes que podem ajudar na complementação do que foi explicado aqui. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até esse momento final. Está aí meu nome, meu telefone e meu e-mail. Deixe seus comentários e sugestões. E este vídeo ele é patrocinado pela V-Power Solar Energy. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.